Hoje é dia 4 de fevereiro de 2026. Haddad vice de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano. Vamos ver o comentário do Reinaldo Azevedo lá na Band News. Bora. Olha aqui. Vamos falar de eleição. Vai bem! Oi. O Arthur? Sim. Eu estou trazendo algumas coisas. Bom dia, Maria. Eu acho que hoje eu estava pensando aqui com os meus meninos, no bom sentido, claro. Sim. Bom, também não existe mau sentido, mas é só num sentido. Os meninos que trabalham comigo. E aí eu tive uma iluminação. A partir da entrevista do Haddad para os nossos camaradas, companheiros aqui do Band News FM. Da Band News FM e do Band News TV. Band News FM e agora para Band News TV também. Né? O Haddad concedeu uma entrevista aqui. Falou sobre muita coisa, me ocorreu uma coisa. Corre lá chamar sua mãe, sua tia, sua avó. Ô, vai bem. Esse negócio do Haddad não disputar a eleição, na verdade, foi o Haddad disputando a eleição, mas não Bom dia, Maria. Que ele vai disputar e foi outra coisa. Ô, Reinaldo, se você tiver errado... Bom, se eu tiver errado, tá, não faz dano a ninguém. Mas eu posso estar certo. No caso do Flávio lá, candidato, Bolsonaro, etc., eu estava certo, né? Não estava certo? Não. Estava certo. Vocês receberam aí tudo, né? Sim. Ô, meu amor que está me ouvindo, venha cá que eu esqueci de trocar os óculos e esses não estão muito adequados para essas tarefas. Então é o seguinte, eu tive uma ideia. Que ideia é essa? Quem está na TV já está vendo a tarja. Alguém já pensou na hipótese de Haddad ser vice de Lula? Eu acredito, tá? Eu acredito já preparando para 2030. O raciocínio do Reinaldo está correto. Principalmente se o Haddad, e o Haddad deve entregar, bons resultados econômicos. Então faz todo sentido essa chapa também. Vai bem, eu juntei tudo. Botei na minha Bom dia, inteligência Leda natural, Maria. que chama IN, e ia chegar à conclusão de que isso é possível, analisando as coisas. Vamos pensar, pega do case vermelho, meu amor. Vamos lá. Quem é que lê o que está aí? Vai. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu hoje uma entrevista, hoje de manhã, nessa terça-feira, a Band News FM, falou com Sheila Magalhães, com Túlio Amâncio, Luiz Megali, Carla Bigato, Ivan Brandão e Juliana Rosa. Tratou das indicações que o presidente Lula fará para o Banco Central, dada a vacância de 2 cadeiras da inflação. A indicação do Guilherme Melo, no caso, que o mercado já está bombardeando por ser um economista de Campinas. Também ele tratou e do catastrofismo dos mercados. Superchat, gente. Sobre o futuro político dele, sobre a sugestão de que não quer ser candidato, mas você, Reinaldo, diz que teve esse lampejo sobre a possibilidade dele compor essa chapa. Eu tive, sabe por quê? A minha função aqui também é ter lampejo. Eu sou analista, trago as informações, mas tem coisa que às vezes não orna muito com aquilo que parece, sabe? O Arthur Kovre. Sim. Se entre a aparência e a essência das coisas houvesse coincidência absoluta, nem existiria ciência. Para quê? Olha, tá. Sim. Eu acho que tem... Vou fazer uma brincadeira com o título do livro do Haddad. Eu acho que tem um terceiro excluído aí, que é um livro do Haddad. Acho que tem uma terceira hipótese excluída, que é ser candidato ao governo. 1. Não ser candidato ao governo. 2. Ser candidato ao Senado. Mas tem um terceiro excluído que não é nenhuma dessas 2. Que é ser vice do Lula. E é outra coisa. Ocupar o espaço do Alckmin. Vamos ver primeiro o que ele falou sobre coordenação de campanha. Coloca o vídeo aí, vai. De participar da campanha do presidente. Sem ser candidato. É isso que eu acho que eu vou fazer de melhor, porque eu penso que nós temos que elaborar um bom plano
para os próximos 4 anos. Não é um plano de mera continuidade, é um plano qualitativamente mais exigente, em virtude de tudo que está acontecendo no mundo e das oportunidades que se apresentam para o Brasil. Estou conversando com o presidente sobre isso. Vamos ver quem convence quem. Gente, essa hipótese do Reinaldo Azevedo é a melhor notícia que a gente pode ter. Porque é o seguinte, o Lula precisa de um sucessor. O Lula precisa de um interlocutor jovem para preparar o cenário para 2030. Esse cara é o Haddad. Esse cara é o Fernando Haddad. Eu acho que ele será, de fato, vice do Lula, mesmo porque as alianças na frente ampla serão colocadas. Pode sair para governo de São Paulo com menos chances o Geraldo Alckmin, seria um excelente nome, e um nome que está sendo articulado pelo próprio PT e pelo PSB é o da Simone Tebet. Então, há nomes de direita alinhados ao governo da frente ampla. Só que o Lula precisa fazer uma sucessão. Então, esse é um excelente nome para ser preparado aos poucos até 2030. Porque é o que o Haddad acabou de falar aqui nessa entrevista para Juliana Rosa, para a Band News. Não é um governo, não é só uma eleição de continuidade. A gente está falando de uma eleição em que a gente precisa definir os próximos passos. A gente precisa definir o que a gente quer fazer. A gente precisa ler os sinais que o Reinaldo está falando aqui. Que realmente, leitura de sinais não é ciência. A gente tem que esperar os fatos acontecerem para, de fato, cravar. Mas não é ruim a gente especular a respeito disso. Não é ruim a gente especular a respeito dos próximos passos do presidente. A esquerda, nesse aspecto, e é uma grande vantagem que a gente tem, enquanto a extrema-direita a gente tem a Michelle brigando com o Flávio, enquanto a extrema-direita a gente tem os filhos brigando com o resto de outros segmentos da direita e da extrema-direita, nós temos uma esquerda razoavelmente coesa. Uma esquerda razoavelmente entendendo que a defesa de um 4º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva trata-se da defesa da democracia. Tem, às vezes, um discurso aqui ou ali amalucado, dizendo que o caminho não é esse, que isso é neoliberalismo, mas é muito residual. É um discurso muito residual. E a coisa está se caminhando para esse fim, gente. Haddad vice de Lula, claro. Por que não? Por que não o presidente puxar para perto o cara que ele realmente quer como sucessor? Por que não o Haddad, depois da luta imensa que ele teve em 2018, tendo que encarar uma candidatura contra o Bolsonaro naquela época, que não é o Bolsonaro de hoje, é o Bolsonaro que tomou uma facada, era um Bolsonaro que era turbinado. Agora o Haddad pode encampar o pós-bolsonarismo. E, enfim, fazer esse tipo de coisa. Tá? Juventus está dizendo que ele está temendo que o PT se torne irrelevante. Não acho. O PT é o maior partido do Brasil até agora. E permanece sendo, com todos os defeitos, com todas as vantagens, mas é um partido que está antenado com as novas tendências. É um partido que entende a importância da luta feminista, da luta antirracista. Então, meus caros, é isso que está se armando, é isso que está se colocando. E muito bom os comentários do Reinaldo. Reinaldo, a pessoa que passou pela turbulência da saída do UOL, mas tá cada vez melhor, né, cara? Tá cada vez melhor. Gente, tenho que falar de um fato, que todos vocês estão vindo assistir as lives aqui por conta disso. Ah, mas é fofoca, mas eu quero falar disso aqui. Até perguntei para minha fonte ontem se ela tinha errado na informação, mas é o seguinte, o Leonardo Stoppa voltou ao ar ontem. Me chamou de fofoqueiro, disse que eu faço parte de um complô para derrubar o outro site lá, o que é absolutamente uma mentira. Nós apenas falamos das revelações da ex-mulher do Leonardo Stoppa e me chamou de fofoqueiro, me dedicou uma live para isso, fechou a live pros inscritos dele. Mas tem uma coisa que pegou ali para mim quando eu estava assistindo a transmissão, né? Ele fechou a live para os inscritos dele, esperando ser menos xingado de machista, de misógino. Não contrapôs o áudio que o DCM publicou e que o Fernando Miller checou com muita propriedade.
Eu acho que ele mexeu com a pessoa errada, porque agora eu não vou esquecer dele nunca. Viu, Leonardo Stoppa? Mexe com quem tá quieto. Eu vou lembrar de você, ó, várias vezes, tá? Vou falar bastante de você. Vou ser bastante fofoqueira a seu respeito. Ah, você se porta só com a vida privada. Não, não é mais vida privada. O cara atentou contra a Lei Maria da Penha. O cara defendeu a alienação parental e se juntou próximo de grupos masculinistas. O cara disse que ia para a marcha do Nicolas Ferreira. Isso tudo tendo quase 500 mil de inscritos. O Leonardo Stoppa trai a esquerda, fala um monte de merda em vídeo, grava lives atrás de lives, tentando farmar um novo público, chama, isso foi patético ontem e lindo de ver. Começou a falar ontem que está surgindo no entorno do Flávio Bolsonaro um bolsonarismo moderado. Um bolsonarismo moderado. Ele falou isso. Ele falou isso. É uma coisa assim que me salta aos olhos. Me salta aos olhos. Surge no entorno de Flávio Bolsonaro um bolsonarismo moderado. O Lucão tá falando aqui, né? Depois da editoria Reinaldo Azevedo, teremos a editoria Leonardo Stoppa. Serei colaborador. Cara, eu vou falar disso. E deixa eu falar uma coisinha, tá? Juvens falou aqui, né? Pedro, esse cara é coisa para terapeuta. Ele não está bem, é nítido isso. Deixa eu ver só se aparece aqui o comentário na tela. Tá, o Lucão tá travado aqui. Pronto, agora foi. Pedro, esse cara é coisa para terapeuta. Ele não está bem, é nítido isso. Isso não importa, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Se ele tá precisando... Pode ser que ele esteja precisando mesmo de terapia. Se você tá precisando de terapia, saia da internet. Ele não pode abrir uma live, atacar os outros e achar que vai sair numa boa. Não, não vai. Não vai ficar assim. Ainda mais com essa história controversa pra caramba. A ex dele ficou quietinha esses anos todos, não falando o que realmente aconteceu no relacionamento deles. E a questão são coisas privadas. Mas o fato dele ter calado uma mulher esse tempo todo diz muito sobre as afinidades que ele tem hoje com o Nicolas Ferreira. Mas, diz bastante. E aí esse cara, toda vez que ele é criticado, ele vai e ataca mais gente do campo progressista. Desculpa, amigo, ninguém vai ficar quieto sobre essa história. As pessoas têm mais a que falar. As pessoas têm mais a que te criticar. Ninguém vai achar normal, gente, um cara com 500 mil de inscritos fazer o que esse cara fez. Não me venham com essa. Tá? E ninguém aqui tem que ter dó do cara. Se ele tem algum problema com o terapeuta, ele que vá se tratar. Ele que vá se tratar. Eu assisti um vídeo patético de madrugada que me mandaram de um outro rapaz, insignificante, mas dizendo que a gente não estava tendo solidariedade com os problemas mentais do companheiro. Gente, eu não sou terapeuta, eu sou jornalista. Pode me chamar de fofoqueiro, inclusive, tudo bem. Eu rio disso, mando meme do Léo Dias pra galera que tá me zoando aí, que mencionou essa história nos bastidores. Mas a questão é o seguinte, isso não é mais fofoca. Tem dados objetivos. Tem dados objetivos do rapaz lá, com dor de cotovelo, fazendo uma live atrás de outra. Chorando pix. E, sobretudo, o maior erro desse rapaz, ele bota a foto da filha dele menor de idade, gente. Ele não tira isso. Ele não torna a discussão realmente pública. Ele não protege as pessoas vulneráveis nessa discussão. Ele expõe o problema pessoal dele. Não sou eu que estou expondo. Não é o Vitor Panchorra que falou mais especificamente do tema que está expondo. Não somos nós. Imagina, a gente está falando do que a gente pode falar.
Não é o Adriano do Reflexões Contemporâneas que está expondo o Estopa. Não somos nós. Ele está expondo. Ele faz questão de não esconder. Ele que foge do debate quando é questionado. Não sabe responder se realmente a filha dele está sendo alienada dele, se a filha dele odeia ele. Ele não consegue responder isso. Ele não consegue responder perguntas simples. E ele defende teses da Brasil Paralelo. Vocês acham que eu vou passar pano para isso, gente? Eu vou passar pano para um cara que está defendendo teses da Brasil Paralelo dentro do nosso campo? Vocês acham que eu vou passar pano para traidor? Eu não vou passar pano para traidor. Eu não vou passar pano para esse tipo de coisa. Mas me incluam fora disso. E é importante dizer, como ele fez a live ontem, focado em bombar um novo canal, então a tese dele vender o canal não está totalmente descartada, tá? Ele pode ainda estar querendo vender o canal dele e vender os inscritos dele, o que mostra o quanto ele desvaloriza o trabalho que ele construiu com vocês. Com vocês. Ele recebeu carta do Lula, gente. Como é que esse cara teve espaço? Como é que esse cara teve prestígio? Cabe uma autocrítica, gente, aqui do público. Eu não tô culpando vocês especificamente. Mas a gente tem que falar. Isso sim, gente. Sabe o que me acusam o tempo inteiro? Ah, você tá dando palco pro Bolsonaro. Não, eu tô noticiando as coisas do Bolsonaro. Ele sim ganhou um palco que não merecia. Agora eu vou falar dele sim. Das mentiras, da tentativa de criar um novo canal com um público de extrema-direita, das sabotagens. Agora eu não vou deixar de falar. Imagina, um traidor no nosso campo? Eu não vou esquecer desse cara, não. O Lucão mandou aqui, né? Sabem aqueles adultos que exploram crianças para pedir dinheiro no farol? Estopa faz o mesmo com a filha diante do mundo inteiro. Sim. Sim. Obrigado, Lainara. Beijão, querida. Já te dei meu livro. Depois manda e-mail lá pra gente dar o presentinho pra vocês. Belém do Pará mandou pra gente. Estopa mentiroso, enganando traíra no meio político. Ninguém confia em traidor. É isso. E o meu dever como jornalista é esse, gente. Se há um sabotador no nosso campo político, mas vocês não tenham dúvida. Mas vocês não tenham dúvida que eu não vou largar do pé. Vai ser monitorado. Tá todo mundo vendo o que você tá fazendo. Tá todo mundo vendo porque as pessoas ficam do lado das pessoas que realmente foram prejudicadas nessa história, que foi a sua ex-esposa. Era melhor você ter seguido em frente e ter parado de encher o saco. É nojento isso que tá acontecendo, gente. É nojento. E o DCM deu um exemplo publicando uma reportagem com um áudio que foi verificado. Não perdeu nada, ô vovó. Perdeu nada. É isso, gente. Ah, por que você não para de falar nesse assunto? Porque é importante e é um alerta para que pessoas não façam isso dentro do nosso campo. Vocês não estão aqui na esquerda, gente. Vocês não estão aqui na esquerda para receber passada de pano na cabeça. Nós estamos aqui unidos por ideais. Seja pela luta por uma sociedade que não passe fome, por uma sociedade menos desigual. Alguns lutam pelo socialismo, alguns lutam pelo comunismo. Mas existe um compromisso mínimo de princípios nesse campo. Eu não estou aqui para conseguir cargo no governo, gente. Nós estamos defendendo o governo Lula porque nós defendemos o Brasil. Porque nós somos patriotas, nós temos coerência. Esse sujeito começou, inclusive, com um papinho que ele é analista político, analisa coisa nenhuma. Quer me chamar de fofoqueiro? Você não é analista coisa nenhuma. Analisa coisa nenhuma. Que análise do Estopa repercute? Repercutiu um pouco porque ele tinha algum espaço. Nunca foi relevante. Nunca influiu em coisa nenhuma. Um desqualificado. Falava de raios gama com Lula. Apagou o vídeo. Apagou o vídeo, não sustentou o que falou. Chega, gente. E vamos ter critério.
ao apoiar os canais progressistas. Aqui é um espaço sério de análise, de informação, de formação. Tem um curso de jornalismo aqui. Tem um curso de roteiro. Tava falando pra Xanda e pra Lindiane ontem à noite que assim, ele mexeu com a pessoa errada. Fala de mim. Fala bastante de mim. Fala bastante de mim que eu vou falar bastante de você. Tá? Eu não vou esquecer de você nunca. Me chama de fofoqueiro. Vai, me chama de fofoqueiro pra ver se eu não descubro mais coisa. Ou se outras pessoas não descobrem mais coisas. Que o Miller fez uma matéria exemplar. Então, gente, é isso. E nós precisamos denunciar os traidores do nosso campo. A gente não pode ter medo disso. Ah, o cara pode virar deputado do PL. Que vire. Que vire, tá? Belém do Pará. Obrigado, querido. Eu trabalhei no 247 também. Trabalhei 8 meses lá. Em 2018. E não tem nada de treta entre canais, tá? A gente tá falando desse sujeito. O que esse sujeito fez? O desserviço que esse sujeito fez. É inacreditável o que esse sujeito fez. Tinha que ter vergonha na cara, tinha que resolver os seus problemas. As pessoas não têm nada a ver com isso. Eu, por exemplo, vocês acham que eu não tenho problema pessoal, gente? Só que eu não levo essas coisas pra live. Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. As minhas questões pessoais eu trato no privado. Vocês não têm nada com isso. E eu não fico expondo pessoas vulneráveis. Não fico expondo criança. Isso é uma covardia, gente. Uma covardia gigantesca. E eu achei até engraçado ontem na live, ele fechou para inscritos, achando que não ia ter ninguém xingando ele. Entrou uma pessoa e chamou ele de misógino lá, ele umas 4 vezes. Porque as pessoas sabem o que está acontecendo. Ou elas se desinscrevem ou elas ficam lá e detonam o cara. Ele não tem para onde correr. Não tem, no place to hide, esquece. Ele devia, se ele tivesse alguma vergonha na cara, pedir desculpas pelo que ele fez esses anos todos. Deveria se retirar da vida pública. E uma coisa, vovó Henrique, eu vou discordar de você de uma coisa. Expor criança é coisa da direita. Tem o caso da Júlia Zanata, é verdade. Mas isso não é coisa de lado ideológico nenhum. Isso é coisa de gente sem caráter, gente. Isso é coisa de gente sem caráter, sem espinha dorsal. Covarde. Deixa eu falar uma coisa, eu tô falando desse sujeito aqui, mas antes que ele vire e falar, ele tá me perseguindo. Não, eu não tô perseguindo você. Eu tô falando de você porque você fez uma live ontem. Eu nem botei a sua cara na capa, que daria mais visualização pra mim. Eu só botei no título que a gente ia falar de você. Porque pra mim você é um lixo, você é um assunto lateral. Você não é nem o principal assunto dessa live. O principal assunto dessa live é sim, Haddad vai ser vice do Lula, o Bolsonaro vai ser expulso do exército. Isso são pautas importantes. Isso são informações importantes. Eu só tô falando de você porque você me chamou de fofoqueiro. E eu quero dizer que eu adoro uma fofoca. Mas eu adoro uma fofoca mesmo. Só que você pegou o cara errado. Você pegou o cara errado. Me chama de fofoqueiro, vai? Desqualifica o meu trabalho. Fala que eu só me preocupo com questões pessoais. Pra ver o que não acontece contigo. Fala. Fala bastante de mim. Tá? Fala bastante dos canais que estão te denunciando pra ver se não descobrem coisas piores. Porque a questão é isso, gente. A gente não tá fazendo fofoca. Ele tá expondo coisas da vida pessoal dele e tem uma mulher e uma criança que estão sendo maltratados nesse processo todo. E ao invés dele ter vergonha na cara, porque assim, homens eventualmente erram. Ele poderia pedir desculpas e mudar de assunto e não mencionar mais isso. Mas não, ele faz questão. Ele faz questão de defender uma bandeira errada até o fim. Não tem solução. Ei, fofoca é assunto sério. Ah, meu querido amigo policial antifascista, bom dia, querido. É sobre isso, gente. Não é fofoca, não. Pra mim, caguei aí o que tá acontecendo na vida privada do Stop, isso não me importa. Ele atacando sistematicamente uma mulher e expondo uma criança, isso pra mim é assunto. Isso pra mim é notícia. Isso não é fofoca.
Isso não é boataria. Isso é fato. Será que não tem outros áudios dele defendendo homens que fizeram aquilo que o Miller retratou? Hein, Estopa? Será que isso é fofoca? Isso é fofoquinha? Ou será que a gente tá certo? Hã? Desculpa, eu vou falar bastante de você. Você tá ferrado. Se a sua ideia era dizer que eu só me preocupo com coisinhas, nossa, mas você tá redondamente enganado. Você tá redondamente enganado. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você tá atiçando coisas que você não sabe. Tem mais gente assistindo isso aqui. Vai atiçando. Porque é o seguinte, casos de feminicídio e de agressão contra a mulher são notícias em qualquer jornal. Qualquer jornal sério lida com essas questões. Mas você pode ter certeza que tá todo mundo olhando o que você tá fazendo. E que isso é pauta. Isso é pauta porque nós não podemos permitir que São Paulo continue sendo a cidade que lidera feminicídios. A gente não pode permitir que o número de mulheres agredidas continue sendo... Eu não estou falando isso para lacrar, não, ô doutor. Ô fulano. Não estou falando isso para fazer média com ninguém, não. Eu estou fazendo isso com sinceridade. Eu banco o que eu falo. Eu banco o que eu apuro. Eu pergunto para as pessoas que apuram, no caso do áudio, que alguns dos seus seguidores falaram que era falso, eu fui o primeiro a virar para o repórter responsável e perguntar, mas Miller, como é que você prova que esse áudio é verdadeiro? E aí ele me mostrou as provas. E o áudio é verdadeiro. O áudio é verdadeiro. O áudio veio do seu número celular. O seu número celular. Olha que interessante, né? A Maria mandou aqui. Isso é coisa da vida pessoal dele, né? Mas interessante o paralelo, né? Pedro, eu vi numa live que ele falou que odiava a mãe porque ela esculhambava quando ele era adolescente. Falava que ele não prestava pra nada. Essa ideia das mulheres é por conta da mãe. Pois é, pode ser verdade essa história. Dane-se. Ele que vai se tratar. Ele que vai se cuidar no terapeuta. Ninguém tem a ver com isso, sobretudo as mulheres que se relacionam com ele. Elas não são obrigadas a nada, nem a suportar esse sujeito. Isso é muito importante. A Ainara mandou, entendo o seu ponto, Pedro, mas acho que o privado influencia na opinião. Quando o privado tem um potencial de crime, tipo poço envenenado, sabe? Sim, por isso que a gente tá falando disso. Por isso que a gente tá falando disso. Tá? E a gente tem que... Não pode deixar esse assunto morrer, gente. Ainda mais com ele gravando live me chamando de fofoqueiro. Isso foi, assim, o meu ápice. Eu adoro quando alguém pega pilha comigo. Eu adoro. Eu tava achando que eu nem ia ser incomodado nessa história. E justamente o meu nome é mencionado. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa linda. Agora você arrumou um carrapato no seu pé. Você arrumou um problemão no seu pé. Porque a gente... Sabe, eu sou repórter. Eu vou atrás das informações. Eu não sou um cara que deixa as coisas pra lá. Cara que não poupa nem a filha. E aí eu falo uma coisa pra vocês, tá, gente? Eu não quero os inscritos do Leonardo Estopa, não quero os pixies dele, mas o nosso canal sobrevive graças a superchats e pix, tá? Então quem puder mandar uma ajuda pra gente, a gente ainda tá sem superchats, temos apenas uma contribuição aí de pix da Lainara, que mandou vintão pra nós, mas mandem contribuições, estamos com 300 pessoas, audiência tinindo, maravilhosa, com vocês todos aqui comigo. Estou pensando aqui se eu mostro alguma coisa das lives dele ou se eu mostro uma outra coisinha aqui interessante. Mas olha só. Ontem eu subi um corte do Panchorra no DCM falando sobre esse caso. Vamos ver juntos esse corte? E aí a gente já faz mais alguns comentários aqui para a gente poder seguir, meus queridos e queridas. Obrigado, Leonardo Estopa. Obrigado por ter me chamado de fofoqueiro nesse tempo. Vamos lá. Os vídeos que a Jennifer, a esposa dele, mostrou é justamente
dessa atual esposa do Léo Stoppa indo lá mexer na caixa de luz, afrontando a ex-mulher dentro do prédio. Tem muito vídeo, é muita prova, sabe? É coisa assim, absurda. E isso me deixou também um pouco transtornado, que eu falei assim, caramba, como é que pode uma mulher estar de acordo com essa situação Qual é o nome todas dela? as provas? O nome da atual esposa dele é Alana. Eu acho que inclusive ela... Então é por isso que me mandaram agora aqui no privado do Instagram, me mandaram a postagem que essa Alana Stoppa fez. Ela fez uma postagem no Instagram. Eu vou ler aqui a postagem, tá? Sabe-se lá se não é ele, né, gente? Colocou novembro de 2024, Luzia fazia 6 anos e tinha pedido uma festinha. Luísa, fazia 6 anos e tinha pedido uma festinha da Elza. Aceitamos a missão. Tivemos medo de dar tudo errado, que a mãe dela, de repente, não deixasse mais ela vir para a festinha. Para nossa surpresa, deu tudo certo. De lá para cá, passou 1 ano e há mais de 10 meses não vemos mais nossa pequena Gorgeous. A vida não é justa e por isso já derramamos muitas lágrimas. Mas sabe, ninguém poderá tirar de nós as belas memórias, as brincadeiras, as historinhas na hora de dormir, os joguinhos de terror. Ninguém. E Luísa, sei que não lerás isso nem hoje nem amanhã, mas logo você mesmo abrirá seu telefone e verá que nosso amor por você nunca diminuiu. Lembrando, quem está fazendo isso aqui é a esposa do Stoppa, não é o pai, né? E se esconderem de você, não se preocupe, os coleguinhas de aula saberão quem é o Stoppa e te contarão tudo. Nenhuma farsa é eterna, e tudo que é para quem está fazendo essa covardia contigo está guardado. Te amamos muito e te desejo do fundo do coração toda a felicidade que Deus pode te permitir ter. O tempo passa rápido, aproveita a infância ao máximo que você poderá, o tempo que você puder, e leve a ludicidade com você para toda a vida, para onde for. Estamos aqui, sempre estaremos e lutaremos, não haverá desistência jamais, a justiça e o amor prevalecerão, te amo, feliz aniversário. Eu não sei o que essa pessoa pensa hoje, depois de tudo que veio à tona, né? Isso aqui ela fez em novembro. O problema é que ela tá junto com o cara, né, Viaro? O Vitor. Eu vou explicar algumas coisas para vocês nesse contexto que eu comecei a entender depois que eu tive mais contato com tudo, né? Eu tive a oportunidade de ter muito mais contato depois do primeiro react que eu fiz, que repercutiu demais, e aí eu comecei a receber contatos das próprias advogadas e tudo mais, né? Eles começaram a entrar em contato. Aí o que acontece? Essa história do Stoppa não ter contato com a filha é mentira. E foi uma mentira que ele disse quando ele debateu comigo e eu não tinha como rebater, porque eu não sabia ainda detalhes oficiais sobre o processo. Você viu os diálogos, né, Vitor? Não, depois eu comecei a ver tudo, assim, me mandaram muita coisa. Aí a gente não tá autorizado a divulgar, entendeu, gente? Mas a gente leu. Eu acho que nem deve. Eu acho que nem deve, porque já tá tudo muito explicado, inclusive no próprio... Na própria live que a ex-esposa dele fez no Mídia Livre, né? Eu acho que tá tudo muito... Eu fiz a live, eu fiz as 2 lives das 2 partes, já tem 2 partes, né? Eles fizeram parte 1, parte 2, e eu já mostrei as 2 inteiras. Então, o que acontece? Ele falou isso para mim, quando ele estava debatendo comigo, que a alienação parental estava acontecendo porque ele não conseguia ver a filha. Aí eu fiz uma pergunta para ele, bem direta no meu debate com ele, que parece que aluguei um triplex na cabeça dele, e ele começou a falar disso nas lives dele. Eu comecei a ser o assunto das últimas lives dele. Eu fiz uma pergunta bem direta, olhando para ele, e falei assim, cara, a tua filha te odeia? E eu vi isso. Cara, ele fez assim, ó, ele deu uma pensada, né, deu uma travada, né? Travou. E ele não sabia como responder isso. Aí eu falei, cara, eu tô vendo que você não consegue responder. Então não tem alienação parental. Tá? Então, assim, ali eu já consegui começar a desconfiar desse lance. Mas depois, a Jennifer, depois desse monte de mentiras que ele fez, a ex-esposa dele, Jennifer, resolveu fazer aquela entrevista com as pessoas que ela se sentia... até as pessoas perguntaram assim, Vitor, por que a Jennifer não vai no teu canal, já que você tá tão ligado a esse assunto, porque você fez os reacts e tal? Falei, cara, a Jennifer tem que fazer as declarações ao lado das pessoas que ela se sente mais à vontade, a gente reage depois.
Se ela sentiu à vontade, ela sentiu à vontade aonde? Lá naquele canal, no Mídia Livre, e junto com as 3 advogadas que a auxiliam nos processos. É lá que está sendo feito. Então, então depois eu só reagi, e ela viu, inclusive eu agradeci muito, porque ela viu, ela assistiu todos os meus reacts do começo ao fim, assistiu. Então, o que acontece, cara? Esse Léo Stoppa, ele estava disposto a mentir publicamente, tanto no canal dele, quanto até no debate comigo. Por quê? Porque eu acho que ele nunca imaginou que a esposa dele viesse a público rebater tudo, junto com as próprias advogadas. Lembrando que esse processo, ele é segredo de justiça, e você precisa respeitar esse sigilo. O Léo Stoppa, se a gente pensar bem e a gente começar a analisar, ele já começa na primeira ilicitude, fora das ilicitudes do próprio assédio, ele já começa por um não respeito à justiça e pelo segredo imposto, segredo de justiça imposto. Então esse já é um primeiro ilícito. Tem um outro ilícito que a gente caiu na real também depois, que quando ele estava com a medida judicial de afastamento, né, daquela medida protetiva, a gente descobriu que ele mandava a atual esposa dele, a Lana, fazer as coisas, e ele comandando ela pelo telefone. Ou seja, não importa se ele não estava lá, se ele manda um terceiro fazer, ele também está cometendo um ato ilícito de desrespeito a uma medida judicial. Então, cara, esse caso, ele foi crescendo, assim, de um jeito, e aí eu me deparo com a matéria do DCM, do Fernando Miller, onde ele manda um recado para um outro cara, tipo, tratando a morte daquela mulher que foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro. Olha, eu vou te falar, cara, eu vi assim, alguns segundos daquela imagem, eu nem queria ver mais a imagem, porque é muito assustador, né? Aquele arrasto lá, então assim... Chamou o cara de herói, velho. Chamou o cara de irmão de herói. Não, cara, não tem. Então assim, e eu vou te falar, a parte mais crítica disso tudo foi quando estava debatendo comigo, e no próprio react que eu fiz de um outro vídeo dele, e depois no debate comigo ele corroborou, ele repetiu por dezenas de vezes a seguinte argumentação. A Lei Maria da Penha, abre aspas, isso aqui são falas do Léo Stoppa, abre aspas. A Lei da Maria da Penha nada mais faz que desestabilizar o homem ao ponto de matar a sua companheira e depois se matar. Falou no ar. Ele falou no ar, na minha cara. Aí eu também disse o seguinte, abre aspas pra mim mesmo agora. Tipo assim, eu disse o seguinte, cara, se eu fosse a tua ex-esposa, eu estaria nesse exato momento fazendo um novo boletim de ocorrência contra você e pedindo uma outra medida uma medida protetiva, não somente a integridade da própria mulher, como da filha também. Agora você teria motivos para não ver a filha de verdade. Porque esse apito de cachorro que você está dando, normalizando um homem matar a companheira e se matar, você tá normalizando, cara, essa atitude, mano. Isso aí é culpa das mulheres. Mulheres fazem a gente matar. Não, culpa da lei. Não, culpa da lei. Da lei, não é da mulher, é culpa da lei. Sim, se levar em consideração o fato de que a Brasil Paralelo fez um documentário dando protagonismo ao cara que deixou a Maria da Penha defendeu, isso é importante ser dito. O Léo Stoppa defendeu a Brasil Paralelo, mesmo que ele não tenha citado. Todas as falas dele estavam indo nessa direção, Stoppa. Então, o documentário o documentário da Brasil Paralelo trouxe o protagonismo para o cara que deixou a Maria da Penha paraplégica e dizendo que era uma invenção, que ele tinha sido um perseguido pela justiça. Esse documentário da Brasil Paralelo depois caiu do ar, foi caçado, etc, etc. Mas esse cara é um... Não, mas tem mais. Deixa... Hoje eu recebi, inclusive no ar, eu recebi a notícia de que a Jennifer,
ela já... A gente tá reagindo a um corte do Vitor, tá, gente? O Vitor não está entre nós, é só o Pedro que tá aqui. Vamos, gente, vamos mandando superchats aqui, faltam 180 para nossa meta aqui financeira. Folha TV depende desses superchats para se manter no ar. Tá tomando novas atitudes para se proteger, porque o Léo Stoppa, sem aviso nenhum, simplesmente apagou todos os seus canais, tirou do ar todos os seus canais, e ninguém sabe o que pode acontecer. E aí, claro, o cara tira todos os canais do ar, diz que um homem ferido entre aspas, pela Lei Maria da Penha, tem a possibilidade de matar a sua companheira e se matar, e isso é normal. A lei faz isso. Então, quer dizer, a gente não sabe até que ponto esse cara pode fazer alguma coisa. E aí, a gente questionou também o seguinte, pelo artigo 29 do Código Penal, que é o artigo que fala sobre o concurso de pessoas, né, ele diz o seguinte, que todos aqueles, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas é mais ou menos isso aqui, é quase isso, se não for isso, é quase isso. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas cominadas na medida da sua culpabilidade, alguma coisa quase isso, tá? Então isso quer dizer o quê? Que a atual esposa dele, na medida do assédio e das coisas que foram feitas contra a ex-esposa, ela está envolvida. Sim. Com maior ou menor culpabilidade, mas está envolvida. É isso aí, gente. Stoppa, Panchorra detonando o Stoppa. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!